Sobre o livro, mano. Por quê e sobre o quê? Por que você resolveu escrever esse livro? Ele parece ele é um livro que fala de política e economia, pela capa, assim? Ele acaba falando também de política, mas não de esquerda e direita, por exemplo. Tá. Ele só mostra que, independentemente de quem estiver no governo, a trajetória ele vai ser parecida. É destruição monetária. É moeda comprando cada vez menos. Ah, e é da hora que ele tem duas cores. Eu gosto de livro quando tem duas cores assim, né? Facilita a leitura. Não, eu achei que ficou muito top, bonito, hein? papel bom. Aham. E o conteúdo eu me esforcei bastante, o pessoal tem gostado. Tá. Mas por que ele fala de política? Fala aí. Porque não dá pra você dissociar política de economia. Inclusive, eu falei da inflação aqui no Brasil, como é que ela foi muito grande por muito tempo. Hoje é bem menor, mas ainda é um fenômeno presente e de uma maneira perene, porque a nossa vida é temporária, a inflação em moeda fiduciária, em real, ela é permanente. Uhum. E o próprio povo escolhe a inflação. Tá. Vou te dar um exemplo. Pessoal que está assistindo em casa. A gente começa uma enquete assim. Você quer mais ou menos saúde pública? O pessoal vai botar nos comentários. Eu quero mais saúde pública. É melhor ter mais saúde pública. Ok. Você quer mais ou menos educação pública? Eu quero mais educação pública. É muito importante que tenha mais creche, mais escola pública, mais universidade pública. Tá. Você quer mais ou menos benefícios para aposentados? Pô, o cara trabalhou a vida toda, tem que ter mais benefício para aposentado. Então, no geral, o pessoal quer mais de tudo. Aí você chega na última pergunta. Você quer mais ou menos imposto para você? Aí o cara fala, para mim não. Vamos tributar o mais rico, entendeu? Para mim não. Já paga o suficiente. Então, como o pessoal quer mais de tudo, mas na hora de pagar não quer, qual o resultado disso? Vai ser inflação. Vai ser o governo criando mais moeda, vai ser o governo emitindo mais dívida. Inclusive, na eleição, qual político vai ganhar? É aquele que promete o que o povo quer. Uhum. Você tem dois políticos num segundo turno. Serviços públicos, né? Exato. Vamos pegar um segundo turno hipotético aqui. Você tem um político A e o político B. O político A fala, eu vou te dar mais educação, vou te dar mais saúde, vou aumentar a previdência para aposentado, eu vou te dar tudo mais. Alguém pergunta, quem vai pagar a conta? Tributaremos os mais ricos. É só o que ele fala. O político B, não, ele já é um cara sério que ele fala, pô, não tem estado grátis, né? Olha, se você quer mais, vou ter que cobrar mais imposto. Agora, eu acho que a gente pode dar menos em certas áreas para tentar equalizar o imposto e atender quem mais precisa. O cara faz um programa sério. Geralmente esse cara não ganha. Aí o pessoal fala, quem era quem na nossa eleição? O político A era o Lula, o B era o Bolsonaro? Não tem político B na nossa eleição no segundo turno. A gente tem duas versões do A. É sempre assim. O político B é o Felipe Dávila com 1%, entendeu? De votos no primeiro turno que não vai pro segundo. Tá. Então, o que eu quis mostrar no livro é que não tem herói que vai mudar a história do Brasil. Esse é o ponto. Não adianta o próximo presidente ser um Tarcísio, ser, sei lá, o Pablo Marçal pode se lançar candidato. É muito difícil você mudar a dinâmica inflacionária. Você pega a meta do Banco Central, você entra no site, lá tá a meta de inflação, 3% ao ano. Só que esse ano vai fechar num 5%. Geralmente a gente bate essa meta e meio que dobra, né? Tá, aquela história da Dilma lá. E aí, por isso, hoje em dia a gente é obrigado a ganhar nosso dinheiro duas vezes. Porque você tem que ganhar trabalhando e depois investindo para não perder com a inflação, com a desvalorização da moeda. Tá. E lá atrás, se você volta para quando a moeda era ouro, por exemplo, o ouro ele mantém um valor através do tempo. Então o médico poderia saber só de medicina e poupar o dinheiro em casa, embaixo do colchão. Porque eram notas que poderiam ser trocadas por ouro em banco lá atrás, né? O arquiteto podia saber só arquitetura, o cara que trabalha com engenharia só de engenharia, etc. Hoje em dia não. Como ao guardar dinheiro em casa você não para de perder valor, porque o tempo todo o governo está criando mais moeda e diluindo aquilo que você tem, o médico é obrigado a saber de finanças, o arquiteto também, o engenheiro também. O cara que é pedreiro, ele tem que saber, porque no final ele está perdendo. E essa é uma coisa ruim da sociedade atual. A gente obriga aqueles que têm menos condições a entenderem do assunto, porque senão eles vão ser ferrados pela inflação, que inclusive afeta muito mais os pobres em comparação aos ricos. Sim. Porque, por exemplo, vamos colocar que o custo das coisas no mercado aumente em 20%. O cara que tem dinheiro não mudou nada para ele. Porque o que ele consome comparado ao que ele tem é muito pouco. Sendo que o que ele tem de patrimônio é o imóvel que está valorizando, dependendo, né, pouco ou muito, mas alguma coisa deve estar tendo. É o dinheiro que ele tem fora do país, que está valorizando. É o que ele tem em cripto, que está valorizando. É o que ele tem em título público, que cresce IPCA mais alguma coisa. Então, ele tem patrimônio investido para contrabalançar a inflação. Agora, o cara da classe média, ele já gasta mais com consumo e tem menos patrimônio. Então, ele é mais afetado. Mas o pobre, o cara que é realmente pobre, ele tem zero patrimônio e tudo que ele ganha, ele consome.
Só que agora o que ele compra aumentou 20%. Então, isso faz com que ele tenha que trocar a carne por frango e o frango por macarrão, porque o preço não para de aumentar. E aí esse cara que está vendo o preço aumentando, ele é o que menos entende como a inflação funciona. Tá. Porque no Brasil, você pega lá a aula da escola, geralmente o pessoal fala, inflação é aumento de preço. Então esse cara, vou ver, né? Pô, quem aumenta preço é o dono do comércio, então a inflação é culpa dele. Só que na verdade essa é a consequência de um monte de criação de moeda no país. Aí quando você dá essa moeda pro povo, todo mundo tem mais demanda, quer comprar mais, só que a produção não aumentou na mesma magnitude, e essa competição faz os preços subirem. Só que a origem disso está no governo querendo criar mais dinheiro para pagar mais gastos sem ter que aumentar imposto, sem ter que aumentar a tributação sobre os outros, porque isso é impopular, né? Olha o tanto de meme que fizeram do Haddad por conta de aumento de imposto. Sim. E é interessante, eu sempre tive essa dúvida, né? Por que o governo não imprime um monte de dinheiro e compra casa para todo mundo que é morador de rua, né? Só que quando você imprime muita grana, você ferra o país, né? Porque muito dinheiro vai começar a aumentar os preços e aí gera inflação absurda e acaba prejudicando o país de qualquer forma, né? Eu posso dar um exemplo que talvez fique bem ilustrativo para o pessoal que está assistindo em casa. Quantas pessoas acompanham mais ou menos aqui o programa? Assim, na mesma hora que estreia? Na hora que estreia? Cara, umas 1.000 mais ou menos. 1.000 pessoas. Então, esse pessoal vai ser premiado. A gente pegou emprestado com o Lula a máquina de imprimir reais. Tá aqui com a gente no programa. E eu vou começar a imprimir. Vou começar a imprimir lote de 10 milhões e vou dar para esse pessoal. Só que eu vou dar um de cada vez, assim, esses 10 milhões. Então, tem o primeiro seguidor seu que vai pegar os 10 milhões. E esse cara tem o sonho de comprar uma casa lá em Alphaville. E aí ele pega os 10 milhões, vai na casa dos sonhos dele, que é única, porque 2 corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então tem um certo terreno, uma localização para ter vista, um pôr do sol, etc. Ele bate na porta e fala, cara, eu quero comprar essa casa por 10 milhões. E alguém vende para ele. Ele é o dono da casa. Só que eu continuo imprimindo dinheiro. E agora eu dou 10 milhões para outra pessoa. Só que o segundo seguidor também tinha o mesmo sonho, com o mesmo imóvel. Ele vai lá e bate na porta do primeiro e fala, pô, cara, também ganhou dinheiro no programa do Duda lá, quero comprar essa casa, quebra o galho, me vende por 10 milhões. O primeiro vai vender por 10 milhões? 12. Vai pedir mais, porque ele também já pagou imposto, já mudou para casa. Então, para ter esse transtorno, ele quer mais, vai pedir 12. Então é assim que funciona. Você vai imprimindo dinheiro, dando para as pessoas, elas vão demandando as coisas, só que elas são limitadas. Então vão querer comprar casa, mas vão querer comprar também bicicleta. Aí muita gente querendo, não tem tanta bicicleta, o preço sobe. Vão querer comprar dólar. Aí todo mundo querendo trocar real por dólar, o preço do dólar sobe. Então isso acontece o tempo todo. Só que aí tem um detalhe, né? Veja que quem ganha o dinheiro primeiro é beneficiado em comparação com quem ganha depois. Então você volta essa máquina de dinheiro pro governo, vamos fazer obra para colocar estádio da Copa do Mundo. O governo começa a criar dinheiro. Quem é beneficiado primeiro? O próprio governo, que pode fazer as obras. Quem ganha depois? As empreiteiras que ganharam a licitação para fazer a obra. Quem ganha depois? As empresas que fornecem matéria-prima para as empreiteiras. E aí depois, os sócios da empresa que pegam isso como dividendo. Aí os funcionários daquela empresa. Então, um monte de gente vai ganhando, vai podendo consumir antes dos preços subirem, só que quando eles começam a consumir, aí isso vai causar um aumento de preço, mas não imediatamente. Agora, quem se ferra nessa história são os últimos na fila a receber. Quem são os últimos? Geralmente os aposentados, que recebem a mesma coisa o ano inteiro, os preços vão subindo durante o ano, aí no ano que vem o cara tem um reajuste pelo IPCA. Só que a carne subiu 20, o arroz subiu 15, o feijão subiu 17 e o remédio dele subiu 25, só que o IPCA deu 7. Porque, sei lá, a carne de carneiro caiu 50. Só que caiu 50 que ninguém quer comer carne de carneiro. O que o cara quer consumir subiu muito, só que o reajuste dele é mais baixo do que a subida do preço. Gasolina, Pois é. roupa, Exato. tudo, né? Principalmente mercado, né? Coisa de mercado é o que mais lasca, né? Porque é o que o brasileiro mais gasta, né? E aí o cara fica assim, pô, mas tudo subiu muito e o IPCA ficou abaixo. Porque IPCA é uma média, né? Ela é puxada para baixo por preços que não aumentam. Na pandemia, por exemplo, teve um monte de coisa subindo estratosfericamente de preço, mas o IPCA ficou em 10%. Passagem aérea caiu muito, ninguém viajava. Aquilo puxou o IPCA para baixo. Caramba. Galera, não é fácil não, viu? Boa sorte aí pro presidente, o ministro da Economia, o ministro da Fazenda e sei lá mais quem aí. Bora ajudar o nosso país aí a dar uma melhorada. Ô, pobrecito. Fala, Du. Minha prima chegou por aí?